Neste vídeo vamos explicar como resolver o exercício 5 que estamos a visualizar da ficha de trabalho número 1. Comecemos por considerar o fecheiro mundo.sav, da base de dados mundo.sav, e vamos classificar as variáveis densidade, religião, região e SIDA. Densidade. Densidade aparece aqui que é o número de P's. Ora, vamos aqui clicar com o botão esquerdo e arrastar para ver o resto. Número de pessoas por quilómetro quadrado. Ora, então isto significa, na prática, que, por exemplo, em Portugal nós temos cerca de 10 milhões de habitantes, dividimos pelos quilómetros quadrados que tem em Portugal e aparece-nos naturalmente um número que normalmente tem a forma decimal. Vamos aqui à procura da variável. Densidade, cá está, na forma decimal. Portanto, trata-se de uma variável quantitativa contínua, porque toma uma infinidade de valores. Neste caso temos tantos valores quantos os países que aqui estão considerados, que são 109, mas poderá tomar qualquer um dos valores. Aqui está arredondado, mas portanto é uma variável quantitativa contínua. Religião. Ora, religião católica, ortodoxa. Vamos aqui ao Variable View e na religião aparece a religião predominante. Portanto, estamos a lidar com uma variável qualitativa nominal. Não faz sentido falar de uma ordem nas religiões. Região. Agora é região, não confundir. Região. Vamos à procura de região. E está aqui a religião. Região ou grupo económico. Quando clicamos aqui, aparece um OECD, portanto, que é os países da OCDE, Europa Oriental, Pacífico, Ásia, África, Médio Oriente, América Latina. Portanto, apesar de aqui estar considerada uma ordem, na prática, não faz sentido estar a atribuir uma ordem a estas categorias. Ou seja, não é o SPSS que define o que é que aparece no SPSS que define o tipo de variável com que estamos a lidar. Isto aparece aqui. Se fôssemos a outro software, de certo, a atribuição desta numeração já seria diferente. Portanto, nós estamos a lidar com uma variável qualitativa nominal. Novamente, portanto, não existe ordem implícita. SIDA. O que é que se trata a SIDA? Ora, na SIDA aqui, onde está a SIDA? Está aqui. Casos de SIDA. Vamos ver no Variable View, mais ou menos a meio. Casos de SIDA. Ora, 77 casos ou 1000 casos, deve ser 77 casos. 1068 casos, etc. Depende do país, não é? Portanto, estamos aqui a lidar com uma variável quantitativa discreta, porque os números são sempre inteiros, dão para contar. Quantitativa discreta. Construa o quadro de frequências para a variável religião, qual a percentagem de países onde a religião predominante é ortodoxa. Portanto, tabela de frequências. Vamos aqui a Analyze, Estatística Descritiva, Frequências. Vamos então procurar religião, duplo clique, por exemplo. Display Frequency Tables. Cá está. Aparece-nos, portanto, as religiões todas e queremos a percentagem de religiões, a percentagem de países onde a religião predominante é ortodoxa. Portanto, temos aqui 8 países em 109 onde a religião é ortodoxa, e depois temos aqui 7,3% de países onde a religião é ortodoxa, e depois aqui temos 7,4%. Ora, o que é que se passa? Passa-se que no primeiro caso, aqui, houve um país missing, portanto, há um país em que não aparece preenchida a célula relativa à religião. Pelo que temos no total 109 países, mas nesta variável em particular há um que não aparece a religião. Então a questão que se coloca é, vamos trabalhar com os 109 países ou trabalhar com os 108? Parece-me que faz mais sentido trabalhar com 108 países. Portanto, aqui um país tem um peso em 109 de 0,9%. Portanto, vamos excluir este missing value
e é o que aparece aqui nesta coluna do valid percent. Portanto, o valid percent aparece no 7.4, ou seja, vai ser 8 a dividir por, 108. 8 a dividir por 108, portanto, vai ser 7,4. A resposta a este problema é 7,4% de países com religião predominante ortodoxa. Represente graficamente a variável religião utilizando o tipo de representação gráfica que achar mais adequada. Determina a moda para esta variável. Portanto, o que é que temos aqui? Temos aqui a moda, que é o valor mais frequente. Temos aqui a variável religião, que é uma variável qualitativa nominal. Portanto, parece-me adequado utilizar das duas uma, ou um gráfico de barras, ou então um diagrama de setores. Vamos fazer os dois. Gráfico de barras. Clicamos aqui em Bar. Podemos escolher o Simple. Aqui, tanto fazia fazer sumariar para grupos de casos como para casos individuais. Sumariar para grupos de casos, neste exemplo concreto, não vai ter grande sentido, mas, por exemplo, imaginemos que estávamos a fazer um gráfico com as alturas das pessoas e queríamos separar o sexo masculino e o feminino. Portanto, sumariávamos como grupos de casos e havia o grupo do masculino e feminino. Se fizermos como casos individuais, já não nos aparece essa possibilidade, por isso eu vou deixar no modo standard e vou acrescentar no eixo das categorias. Portanto, estamos a falar de religião, cá está a religião, e vamos fazer um OK e observar na janela de outputs o gráfico. Cá está ele. Portanto, temos aqui o gráfico das frequências absolutas. Animistas parece haver 5 países, budistas talvez uns 8, não? Aqui talvez 41, etc. Se quisermos saber ao certo quantos há, duplo clique em cima do gráfico e abre-se o que chamamos Chart Editor. Vamos aqui, se queremos que apareçam aqui as legendas, vamos fazer duplo clique novamente e aparecem-nos aqui várias hipóteses, desde o preenchimento, as cores que queremos usar. Ora, vamos pôr aqui um verdinho que está na moda. E aqui as categorias, o que é que queremos que apareça? Vamos aqui procurar mais coisas engraçadas. Variáveis, chart size. Eu gosto mais. Há várias maneiras de explorar este menu. Portanto, com alguma paciência consegue-se fazer, mexer em tudo. Mas eu gosto aqui, em particular, de, com o botão direito, chegar aqui e dizer Show Data Labels. Portanto, aqui está um bocadinho a tapar isto. Deixa-me aqui tirar aqui isto da frente. Agora já consigo certamente que aquela barra se oculte. Lá está. Agora, Show Data Labels. E quando faço Show Data Labels, aparecem-nos logo aqui as frequências absolutas. E se quiser pôr em percentagem, agora vou clicar aqui em percentagem. Agora passar aquilo lá para cima. E assim aparecem, mas é os dois. Aparece-nos o 41 e o 39.6. Se eu quiser tirar aqui para baixo, clico aqui e faço um Apply e já vejo que aparece. Por acaso aqui aparecem os dois, para tirar, não é? Para tirar um deles, por exemplo, o Count, tem que fazer aqui com a cruz vermelha, não é? Fazer um Apply e aparece só um. Portanto, o que é certo é que nós conseguimos aqui pôr o que queremos. Quando fechamos, já na janela de outputs nos aparecem estas informações. Outra coisa, clicando neste gráfico, fazendo copy com o botão direito, indo a Word, a um fecheiro Word, fazer paste, é só fazer Ctrl V e aqui temos o gráfico. Podemos fazer o que queremos com o gráfico, diminuir, aumentar, escrever à volta. Portanto, há uma maneira aqui de passar gráficos do SPSS para o Word. Mais, ora, determina a moda para esta variável. A moda é o valor mais frequente. Neste gráfico consegue-se ver facilmente que a moda vai ser a religião católica. Portanto, é a categoria que tem maior frequência absoluta. Falei que ia fazer o diagrama de setores. Antes que esqueça, cá vai. Graphs, Legacy Dialogs, Pie. Pie são setores. Sumariar para grupos de casos. Portanto, é a mesma situação de há pouco, não é? Que neste caso não faz sentido. Definir setores por Define Slices by. Ora, vamos a eles. Fazer um OK. E aparece-nos um diagrama de setores. Duplo clique para editar isto, Show Data Labels. Vamos fazer aqui um automático.
Aqui está, aparecem-nos as percentagens automaticamente. A legenda aqui ao lado. Portanto, é claríssimo também. Portanto, uma boa maneira também de representar os dados. Portanto, a resposta a este problema poderia ser qualquer uma destas respostas, portanto, ou uma ou outra. Agora vamos a outra variável. Considerar a variável densidade de habitantes por quilómetro quadrado. Calcular as medidas de tendência central. As medidas de tendência central são a média, a moda, a mediana. E vamos então interpretar cada uma delas. Média, moda, mediana. Ora, vamos então às medidas de tendência central para densidade. E para isso fazemos Analyze, estatística descritiva, frequências. Há vários menus, eventualmente em algum livro, duplo clique para tirar esta. Vamos à procura de densidade. Eventualmente em algum livro, nos livros podem encontrar maneiras diferentes de chegar a este resultado. Ora, vou aqui à procura de densidade. Não encontro densidade. Ora, digam por favor, vocês aí desse lado, onde é que está a densidade. Cá está, número de pessoas por quilómetro quadrado, duplo clique, Statistics. Vou aqui buscar já imediatamente tudo. Ora, posso buscar a média, a mediana e a moda. Portanto, isto aqui é o Central Tendency. Mas como eu estou certo que vai ser necessário a soma de todos os dados, neste caso a soma de todas as densidades populacionais, também é necessário as medidas de expressão, os quartis, é necessário fazer o desvio padrão de certo, o valor mínimo do país com densidade populacional mínima ou máxima. Também é costume pedir o range, que é o valor mínimo menos o valor máximo. E também está aqui uma coisa que é o skewness, coeficiente da simetria, que vamos ver também não tarda. Se tiver um skewness positivo, eu tenho o gráfico de barras predominantemente, ou histograma predominantemente encostado ou com maior ênfase no lado esquerdo. Portanto, repito, coeficiente skewness da simetria positivo dá um gráfico tendencialmente para a esquerda, enquanto que negativo dá para a direita. Portanto, vai um pouco contra a intuição. Portanto, o positivo é para a esquerda, o negativo é para a direita. Continuar. A diferença entre escolher todos ou escolher só um vai ser simplesmente a seguinte. Ora, aqui não nos pediam, pelo que vejo, vamos recordar, as medidas de tendência central, portanto não pedimos a tabela de frequência, portanto eu vou tirar para não aparecer uma tabela que neste caso é de uma variável contínua, é muito extensa. A diferença entre pedir tudo ou não pedir nada, se eu pedir só a média e a moda, a mediana, aparecia-nos uma tabela mais pequena e que não aparecia com nenhum destes valores. Portanto eu posso pedir todos e vou aqui buscar a média, a mediana e a moda. Interpretação da média. Como é que podemos interpretar a média? Todos de certo sabem que a média é a soma de todos os valores a dividir pelo total. Por isso, se tivermos uma pessoa com 18 anos, outra com 19 e outra com 20 anos, naturalmente que a média vai ser 19, já que 18 mais 19 mais 20 sobre 3 vai ser igual a 19. Ora, o que é que isso significa? Reparemos que 18 mais 19 mais 20, ora 20, 40, 60, 60 menos 3 é 57. E notemos também que se eu fizer 19 mais 19 mais 19, vai dar também 57. Então, como é que se pode interpretar a média como sendo igual a 19? Significa que se todas as três pessoas tivessem 19 anos, a soma de todos os dados era igual à soma verificada, ou seja, igual a 57. Eu repito, se todas as pessoas tivessem 19 anos, a soma dava a mesma que deu inicialmente, ou seja, 57. Então, neste caso concreto, neste caso particular desta base de dados, como é que eu posso interpretar o facto de a média min ser igual, portanto, a 203.415? Significa que se todos os países tivessem uma densidade populacional de 203.415 habitantes por quilómetro quadrado, a média era a soma de todos os dados, a soma de todas as densidades populacionais era igual à verificada. Então, qual foi a verificada? Estou aqui a ver que foi 221.72,2, 22.172,2. Pediam também para interpretar, para interpretar de acordo com o estudo, mediana. A mediana é o valor do meio, significa que 50% dos países têm uma densidade populacional inferior a 64
a 64, agora aqui estou na dúvida se são 64.000 ou se são 64, já sei, pronto, aqui é mesmo vírgula, é o que faz automaticamente, é 64,000, ou seja, significa que 50% dos países têm uma densidade populacional inferior ou igual a 64 habitantes por quilómetro quadrado. Eu não sei se é em milhares, vou aqui confirmar, para não estar aqui a errar. Ora, vamos ver de novo densidade. Eu penso que não diz nada, porque é unidades, não é? Ora, densidade. Cá está, densidade. Número de pessoas por quilómetro quadrado, até mesmo isso que estava a dizer. Ou seja, de acordo com esta tabela, 50% dos países têm uma densidade populacional inferior ou igual a 64 habitantes por quilómetro quadrado e podemos também de forma equivalente dizer que 50% dos países têm uma densidade populacional superior ou igual a 64. Modo igual a 18 significa que a maior parte ou a densidade populacional com maior frequência, tanto naqueles 109 países, é o 18 habitantes por quilómetro quadrado. Portanto, é a categoria que se repete mais vezes. Prosseguindo, pedem-nos aqui as medidas de expressão quartis, amplitude interquartis, máximo e mínimo. Para determinar cada uma delas, quartis e amplitude interquartis. Ora, os quartis vão ser o percentil 25, que é 29, 50 e 75. O 29 é o primeiro quartil, o percentil 50, que é o 64, é o segundo quartil e o 129 é o terceiro quartil. O que é que significa o primeiro quartil ser 29? Significa que 25% dos países têm uma densidade populacional inferior ou igual a 29. O percentil 50 ser igual a 64 significa que 50% dos países têm uma densidade populacional inferior ou igual a 64 habitantes por quilómetro quadrado, enquanto que 75% o percentil 75 ser igual a 129 significa que 75% dos países têm uma densidade populacional inferior ou igual a 129. Pedimos de seguida a amplitude interquartil. A amplitude interquartil vai ser o quartil 3 menos o quartil 1. Portanto, 129 menos 29 dá para fazer de cabeça. Dá igual a 100. Portanto, quartil 3 menos quartil 1 é igual à amplitude interquartil, vai ser igual a 100. Ou seja, entre o quartil 1 e quartil 3 estão 50% das observações. Significa que 50% das observações estão entre 29 e 129. Pedimos também, de seguida, o valor máximo e o valor mínimo. Portanto, mínimo 2,3. Portanto, 2,3 habitantes por quilómetro quadrado ao país que registra a densidade populacional mínima. E máxima, 5.494 habitantes por quilómetro quadrado. Portanto, aparece lá a região de Hong Kong, se forem consultar. Tem sei de memória isso, porque fiz isso no regime presencial. Vamos aqui continuar. Amplitude total. A amplitude total é o range, a variância de desvio padrão. Ora, range, amplitude total Xmax menos Xmin é 5491,7. Aparece-nos aqui o desvio padrão que é 675,7052 e eu aqui não pus a variância, mas faço agora num instantinho. Esqueci-me aqui de pôr, é só pôr aqui o variance e vai-nos aparecer uma tabela igual àquela, só com mais um elementozito. Cá está, variância é igual a este valor, que era isto que era pedido. Prosseguindo, desvio padrão, está tudo. Determinar o percentil de ordem 10 e 90. Interpretar. Percentil de ordem 10 e 90 é no mesmo sítio de há pouco. A interpretação é o mais importante. Analyse, estatística descritiva, frequências. Vamos aqui estatísticas. Vamos aqui percentis. Era o percentil 10 e 90. Vamos escrever 10 e mandar adicionar. Vamos escrever 90 e mandar adicionar. Fazer um continuar e a tabela de há pouco vai aparecer com mais estas linhas. Portanto, aparece aqui o percentil 10, que é 8,8. Significa o quê? Que 10% dos países têm uma densidade populacional inferior ou igual a 8,8 habitantes por quilómetro quadrado. O percentil 90 ser 329 significa que 90% dos países têm uma densidade populacional inferior ou igual a 329 habitantes por quilómetro quadrado. Construir o diagrama de extremos e quartis, analisar a dispersão dos dados. Vamos então ao diagrama de extremos e quartis. Ora, gráficos, Legacy Dialogs.
boxplot. Aqui é que tem que pôr simple e sumariar com variáveis separadas. Aqui então é que é importante fazer isto. Portanto, já agora, se tentássemos fazer sumariar para grupos de casos, ia dar, por exemplo, para separar por religião, etc. Portanto, aqui por baixo já nos aparece um cenário. Em vez de aparecer um gráfico, cada religião fica separada com a sua densidade populacional, com o seu diagrama de extremos e quartis. Portanto, isto podia-se fazer com este menu. Depois vocês podem experimentar, preenchendo aqui o número de pessoas e aqui a religião predominante. Ora, vamos aqui novamente a Graphs, Legacy Dialogs, Boxplot, Simple, sumariar com variáveis separadas, definir. Vamos aqui pôr Label Cases by, ora, número de pessoas por quilómetro. Vocês aqui, se errarem, não vos acende nada. Está bem? Viram que aqui não acendeu. Ora, vamos aqui fazer aqui em cima e acendeu-se o OK. Vamos fazer o OK e temos aqui o diagrama de extremos e quartis. E o que é que isto significa? Ora, o diagrama de extremos e quartis aparecem-nos aqui representadas o que chamamos de outliers, portanto, com asteriscos são os outliers severos, portanto, é o mesmo que num grupo que tenha 10 pessoas, todas elas com peso normal, aparecer lá uma pessoa com peso de 300 kg, portanto, é um outlier, portanto, é uma pessoa que foge fora dos padrões normais e, portanto, neste caso, o SPSS muito bem separa-os de todas as outras observações, porque podia estar a estragar, podia estar a influenciar, portanto, se fizéssemos a média dos pesos das 10 pessoas mais a outra com 300 kg, certa pessoa com 300 kg iria aumentar a média muito, não é? Ia aumentar a média muito, iria distribuir 200 por 11, portanto, ia distribuir cerca de 20, aumentava 200 dividido por 10 dá 20, portanto, dividido por 11 há de ser um pouco menos, e aumentar a média em 20 kg, não é? 20 e poucos quilos, portanto, é bastante, não é? Portanto, é de excluir. Aqui o que se passa é que há países que têm densidade populacional muito elevada. Se eu quiser saber qual é que é este país, portanto, aparece enumerado com 54, vou aqui à linha 54 e vou ver uma densidade populacional muito grande. Vamos ao 54, rapidamente, cá está ele. É aqui esta linha, é Hong Kong está ao máximo, tem a densidade populacional maior de todas. Ora, densidade, cá está ela, 5.494 habitantes por quilómetro quadrado. Continuando aqui a análise deste gráfico. Aqui temos então o gráfico para eu poder riscar. Portanto, aqui já vimos que são os outliers. Aqui aparece o quê? Aparece o valor máximo sem outlier. Este é o valor máximo sem outlier. Aqui é o valor mínimo sem outlier. Eles aparecem aqui muito apertados. E o que é que isso significa estar muito apertado? Vamos aqui ver um exemplo. Portanto, se eu tiver aqui um diagrama de extremos e quartis, até posso pôr na horizontal, que tenha aqui nesta escala este aspecto. Ora, aqui estou a marcar o primeiro quartil. Quartil 1. Marco aqui o quartil 2. Quartil 2. Ando mais um pouco e marco o quartil 3. E o que é que significa a distância entre quartil 2 e quartil 3 ser um pouco maior neste segundo retângulo? Aqui é o x max, aqui é o x min. O significado é o seguinte. Entre o primeiro quartil e o segundo quartil estão 25% das observações. Entre o segundo e o terceiro também. Mas vos digo que aqui entre o terceiro quartil e o Xmax estão 25% das observações e aqui 25% também. Então o que é que significa este retângulo ser mais estreito? Significa que os valores estão muito concentrados. Vamos supor que aqui eu tomava o valor 10, vamos fazer aqui uma escala. 10, aqui é 40, ora aqui no meio estariam 20, não é? Ora, parece-me que aqui há condições para ser, aqui começar no 0. 0, 20, 40, portanto aqui há condições para ser um 10, aqui há condições para ser um 30, desculpem-me aqui a falta de rigor na medida, mas deve dar para perceber. Isso significa, vamos supor que aqui é a idade das pessoas, entre 10, entre 0 anos e 40 anos, um grupo de pessoas grande. Ora, se nós tivermos, por exemplo, no total 80 pessoas,
eu estou certo que aqui vão estar 20 pessoas. Aqui também vão estar 20 pessoas. Aqui outras 20. E aqui outras 20. E qual é que é a diferença em termos de distribuição? Acontece que aqui, portanto aqui terei, eventualmente, não será 5, será um 7. Entre 7 e 11 anos, portanto, estão muito concentradas. As pessoas aqui, 25% delas têm 7, 8, 10, 11, 10, 9, 8. E vou ter que pôr aqui 20 pessoas, todas distribuidinhas, todas em cima umas das outras, que as idades são todas muito próximas. Enquanto que aqui, digamos que entre 11 anos e talvez 36 anos, não é? Eu vou ter também que pôr 20 pessoas, só que já tenho mais folga. Tenho uma pessoa com 12, outra com 13, outra com 15, outra com 17, outra com 19, outra com 21, ou seja, estão mais espaçadas as idades, não estão tão próximas. As pessoas têm idades mais dispares. É isso que significa. Então, no caso concreto aqui de cima, temos que estar tudo muito concentrado, ou seja, entre estes retângulos serem muito fininhos, em particular entre o primeiro quartil e o segundo, que é esta zona que eu estou aqui a assinalar, temos muita concentração dos dados. Aqui um pouco menos, mas ainda assim devemos interpretar como havendo concentração grande de dados. Portanto, aqui quando pedem para analisar a expressão dos dados, é isso que temos que dizer. Portanto, temos que dizer o seguinte: como o diagrama de extremos e quartis tem o retângulo correspondente ao intervalo, vamos dizer que é o intervalo Q1, Q2, muito estreito, bem como o intervalo Q3, Q2 e Q3, que é o segundo retângulo que aqui temos, aqui em cima, podemos dizer que há elevada concentração dos dados. Portanto, se estivessem mais espaçados, já se dizia que não. Construir o histograma das frequências relativas. Portanto, dá para fazer isto no SPSS automaticamente. O histograma das frequências relativas. Portanto, graphs. Vamos aqui fazer um histogram. Ora, é o número de pessoas por quilómetro quadrado. É aqui, penso eu. Fazer um OK. E aqui temos o histograma. Portanto, estamos a observar uma grande distribuição dos dados para o lado esquerdo. Isto pode ser visto através do que eu chamei skewness de coeficiente de assimetria. Vai ser um coeficiente de assimetria negativo. Agora vamos aqui ver se achamos o skewness. Aqui está um skewness, quer dizer, negativa. Ora bem, sim, como está para a esquerda é positivo. Exatamente, foi isso que eu disse há pouco. Portanto, é negativa nada disso. Lá está, eu tinha avisado até que era contra a intuição e agora acabei por trincar a língua. Não, exatamente. Está mais a apontar para a esquerda, portanto, junto dos valores inferiores, tem um skewness, um coeficiente de assimetria positivo. Portanto, vai contar a intuição. A esquerda vai ser positivo. Portanto, certo? Numa das perguntas que seguem, eu vou falar sobre isso. Ora está o histograma das frequências relativas feita. O tipo de assimetria presente dos dados através do coeficiente de assimetria já falei. Interpretar e indicar o valor do coeficiente de achatamento. Esta pergunta, não vamos falar desta parte agora, falaremos mais adiante. E agora aqui, nas perguntas que seguem, penso que não há assim nenhuma novidade. Vou só aqui ver. Qual é a região ou grupo económico com uma densidade média superior? Qual a região económica com densidade populacional apresenta maior variabilidade? Ora, aqui neste caso, já não vejo assim nada que mereça para particular destaque, mas vou ver melhor. Bom, aqui há de facto esta pergunta que pode ter interesse. Qual a região ou grupo económico da densidade populacional apresenta maior variabilidade? A densidade populacional. Ora, vamos fazer então o seguinte. Vamos aqui fazer um diagrama de extremos e quartis, mas agora separando em sumariar para grupos de casos. Ora, densidade populacional, agora vamos ver de novo. Região ou grupo económico onde a densidade populacional apresenta maior variabilidade e menor. Ora, número de pessoas por quilómetro quadrado não é religião predominante, mas é região predominante. Vamos pôr aqui no Category Axis isto. E então vai-nos aparecer muitos diagramas de extremos e quartis. Portanto, para a OCDE, Europa Oriental, Pacífico, Ásia. O outro da há pouco tinha feito era para a religião. Portanto, este é semelhante. Ora, então, onde é que há mais concentração? Vamos olhar de novo para a pergunta. Apresenta maior variabilidade. Portanto, uma maneira de medir a variabilidade é através do
dos quartis e também do X-min e X-max. Estamos aqui a ver que há uma grande amplitude entre o X-min e o X-max em Pacífico-Ásia. Estão aqui fora estes dois outliers. Aqui está muito estreitinho, portanto há pouca variabilidade, há muita concentração aqui. Aqui também é muito estreitinho, está tudo muito apertadinho, é tipo uma harmónica, muito concentrada, muito apertada. Aqui também, aqui também. Onde é que há maior variabilidade? Claramente que é no Pacífico, Ásia. Significa isto o quê? Que, digamos que há um grande intervalo, ou um intervalo maior de densidades populacionais entre os países, enquanto que aqui estão todos muito próximos, ou seja, estão todos com densidades populacionais muito semelhantes, aqui já não. Em segundo lugar aparece a OCDE. O que mais há aqui a dizer? Digamos que temos a quartis para avançar consoante a região ou grupo económico. Pronto, aqui está a resposta à pergunta de cima. Portanto, na de cima, qual seria a maneira alternativa? Vamos ver. Bom, aqui há a ver outro método para resolver aqui a linha 2i, de certo, e a conduzir à mesma conclusão. Portanto, eu recomendo vivamente que se utilize esta metodologia, através do diagrama de extremos e quartis, para conseguir tirar a conclusão que se pretende. Ora, quais são os países com a densidade considerada de outlier na região Pacífico-Ásia? Para fazer esta questão, bastava-nos aqui ir nos diagramas que vimos, procurar na linha 54, já sabemos que é Hong Kong, procurávamos a linha 94 para saber que país era, portanto, e ficávamos a saber quais é que eram os outliers, quais eram os países que mais se destacavam relativamente aos outros, de tal forma se destacam que até ficam outliers, não é? Comente o tipo de assimetria que a variável densidade apresenta nos países da OECD, o tipo de assimetria que a densidade apresenta nos países da ODCE. Portanto, aqui, olhando para este valor, o que é que nós aqui observamos? Observamos que há uma concentração maior no retângulo inferior, porque o retângulo superior parece ser um bocadinho maior. Portanto, eu aqui desconfio que há mais tendência para os valores se concentrarem para os valores inferiores. Ou seja, este bloco todo corresponde a 50% do total, está mais próximo do valor inferior do que propriamente do superior. Portanto, estamos a lidar com uma assimetria, que é evidentemente uma assimetria, portanto, está do lado esquerdo, os valores inferiores, é uma assimetria positiva. É uma assimetria positiva. Portanto, aqui quando nos perguntam para comentar o tipo de assimetria, portanto, há mais tendência para as densidades populacionais inferiores, não é? Indique e comente o valor do coeficiente de achatamento, portanto, já sabemos que não vamos falar disto nesta fase. Termina aqui, então. Desculpem às vezes falar muito rápido, mas é para assegurar que o vídeo fica o menor possível.